Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. 7h04, ZYW219 Folha FM, a rádio que toca você, 98,3 Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, uma emissora do grupo Folha da Manhã. O Folha no Ar tem um oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar. Apoio Unicred, Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Hoje é dia 9 de março de 2019 e antes de apresentar aqui o nosso jornalista Arnaldo Neto, vamos rapidamente às principais manchetes do jornal Folha da Manhã, que hoje, quarta-feira, está nas bancas. Fábio ameaça cortar salários de vereadores da oposição. Sem quórum, o presidente pressiona grupo liderado por Marquinhos Bacelar, que protesta contra Ribeiro. E os casos aumentam. Mulheres reforçam luta no combate à violência. Falso pastor dá golpe em delegada e é preso. Cenário de guerra é constatado em escola. Afogamentos, cachoeira interditada depois de 3 mortes. Fase verde com uso obrigatório de máscara. E atletas na luta contra o preconceito no esporte. Também, em termos de imposto municipal, o IPTU à vista tem desconto de 3% até o dia 10 de março, amanhã, quinta-feira. Governo assina parceria, Bolsa de Valores para crédito de carbono. Produção campista, Faroeste Caburunco tem pré-estreia nesta quarta-feira. E o futuro incerto. O nosso entrevistado de hoje, Marcelo Feres, ganha prazo para definir se fica na educação. Tudo isso você encontra e muito mais na edição de hoje do jornal Folha da Manhã, já nas bancas. E eu já dou bom dia, Arnaldo Neto, bom dia para você. Alô, Arnaldo? Está ouvindo? Bom, não está ouvindo, mas nós temos também já a presença online do secretário de Educação, Ciência e Tecnologia, Marcelo Feres. Bom dia, Marcelo. Muito obrigado pela sua presença, por dispor esse tempo conosco. Estou ouvindo aqui alguma coisa, estou achando que o Arnaldo também já está online com a gente. Bom dia, Arnaldo. Opa, bom dia, Marco, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM, bom dia, professor Marcelo Feres, nosso entrevistado. As notícias de hoje têm, inclusive, notícias como você estava lendo aí agora, notícias sobre educação. Nosso entrevistado daqui a pouquinho e já a gente rola a bola. Vamos só dar o bom dia ao Marcelo primeiro. Bom dia, Marcelo. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Marco Antônio, bom dia, Arnaldo. Mais uma vez é um prazer estar com vocês aqui, toda a audiência, né, do Folha no Ar, e espero poder estar contribuindo aí para essa discussão sobre educação, como a gente sempre tem procurado fazer. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, Arnaldo, bola contigo. Marcos, só antes de começar, eu não estou vendo a imagem do professor Marcelo, para você está aparecendo aí normal? Está aparecendo normal. Está aparecendo normal. Professor, primeira semana, retorno das aulas para toda a rede municipal. Queria que antes, tem um outro assunto também que é de interesse aí de muitos professores em relação a essa equiparação salarial aí, esse novo piso da educação básica, mas eu vou deixar isso para ser a nossa segunda pergunta. Queria que você passasse para a gente primeiro a impressão geral. Esse início do ano letivo para toda a rede nesta semana, e vamos ser sinceros também, né? Por mais que comece antes do Carnaval, eu sou da Rede Municipal de Educação de outra cidade, a gente sabe que efetivamente o grande número de alunos é agora, no pós-Carnaval. Como que foi como estão sendo, na verdade, esses primeiros dias de retorno às aulas? Bom, eu vejo, Arnaldo, assim, de uma forma muito positiva, né? A gente hoje está caminhando aí do nosso terceiro dia letivo presencialmente. Nós temos cerca de 50 mil estudantes. É notório que a cidade fica diferente quando é retomada
a questão das aulas, tradicionalmente, né, independente de pandemia. Então, a gente já observa que o trânsito reflete, a questão do trânsito, a questão das crianças circulando. Então, sem sombra de dúvida, falando particularmente para a rede municipal, eu vejo de forma muito positiva, porque a gente já sabia, né, que era este o momento adequado, principalmente considerando o processo de vacinação para crianças de 5 a 11 anos, e, de fato, aquilo que você menciona acaba sendo recorrente, né, em campos, principalmente, pelo que eu pude apurar, que é justamente uma frequência muito maior dos estudantes a partir do Carnaval. E, mais do que isso, né, nós temos hoje aí uma grande responsabilidade, não apenas em pensar em educação pela ótica de estrutura de escola, mas pensar em educação com aquilo que eu, que tenho rodado as escolas com muita frequência, já fazia antes e agora mais intensamente. Nosso grande desafio está, Arnaldo, em conseguir fazer com que os nossos estudantes, às vezes de terceiro, quarto, quinto ano do ensino fundamental, que infelizmente não estão sequer alfabetizados. Esse é o verdadeiro problema que temos que enfrentar, e esse é um problema de educação. Essa é efetivamente a agenda que em 2021 não foi possível tratar, tendo em vista as questões próprias de saúde, de biossegurança, e o nosso ano acabou sendo, em grande medida, conturbado por questões de vacina, questão de distanciamento, né, a própria Covid como um todo. E esse ano é o ano da recuperação. E a gente vai poder falar mais disso daqui a pouco, porque certamente é isso que o município quer, porque estamos preparando crianças que vão tocar o futuro dessa cidade. Então nós temos que falar educação com muita responsabilidade. Marcelo, só para a gente, como eu falei, que fazer como uma segunda pergunta, ontem foi divulgada a informação em relação à equiparação salarial dos professores da rede municipal, a esse novo piso aí nacional, com reajuste de 33% para alguns, podendo chegar a 50% a campos para outros profissionais, devido a uma defasagem do salário. Mas está havendo muita dúvida, né? Tem muita gente em dúvida de como isso vai funcionar. E pelo que eu li do projeto federal, é para professores de carga horária de 40 horas da educação básica. Como que fica isso para os profissionais de campus, tanto da ativa quanto dos aposentados? Esse cálculo, por exemplo, professor 1, que já tem um salário um pouco maior, porque é um professor habilitado, professor que tem o terceiro grau completo, necessariamente tem que ter o terceiro grau, diferente do professor 2, pode ser professor de ensino médio, e aí tem carga horária diferente. Não são todos os professores que vão chegar àquele valor de 3 mil e alguma coisa, que é a nova base, aí, o novo piso salarial nacional, né? Isso é proporcional? Como que funciona esse cálculo? Bom, essa é uma agenda, mais uma agenda positiva, né? Quer dizer, a gente tem a retomada presencial no município e temos, juntamente com isso, essa proposição do prefeito Vladimir, né? Esperamos que, com a maior brevidade, né, que a gente já possa avançar isso hoje na Câmara, certamente é o interesse de todos nós que trabalhamos a educação, profissionais da educação, para que a gente possa acelerar. Eu acho que essa é uma agenda de valorização, antes de mais nada, né? Antes de entrar nesse detalhamento, é importante a gente deixar claro, porque há uma carência de credibilidade em relação às ações da educação no município, sabe? Então, Arnaldo e Marco Antônio, a gente está trazendo evidências de que há sim prioridade para a educação. Então, quando o prefeito Vladimir apresenta, né, após um estudo que foi feito envolvendo diversas secretarias, porque é preciso ter muito cuidado e responsabilidade, porque não adianta dizer que vai pagar e depois não honrar, porque não tem um planejamento adequado. Então, isso foi feito envolvendo Secretaria de Administração, Controle, Fazenda, Procuradoria, né, além, naturalmente, da educação, que defende que é uma lei e que tem dialogado muito com os profissionais da educação nesse sentido. Então, é uma dimensão de credibilidade por aquilo que já vinha sendo falado e, seguramente, valorização, né, da educação, valorização dos profissionais. Do ponto de vista de como isso vai funcionar, é claro que é uma lei municipal para que se possa usar o recurso, né, ainda que tenhamos recurso do Fundeb, ele não pode ser usado do jeito que o gestor quiser. Então, você tem que submeter isso, essa lei, à Câmara, por isso foi colocado em regime de urgência, porque os profissionais podem já começar a receber na medida que a lei seja aprovada. Então esperamos que isso aconteça na maior brevidade possível. Eu tenho certeza, né, que a responsabilidade do Legislativo não vai possibilitar que a gente tenha atraso e prejudique os profissionais. Com relação à questão de quem pode receber, nós temos diferentes carreiras, embora todos sejam de magistério. Então nós temos professores que são do ensino infantil, do ensino fundamental, anos iniciais, do ensino fundamental, anos finais. Então, tem regras diferentes, tem salários, inclusive, diferentes, e tem o histórico de cada professor, de cada profissional, que também é diferente
para além do salário básico, ou seja, aquilo que ele já tem incorporado na sua carreira profissional, dentro do plano de cargos e salário. Então, quando a gente fala que hoje o piso salarial ele vai para R$ 3.845, arredondando, significa dizer que é a referência de um professor que trabalhe, que atue como qualquer trabalhador, 40 horas semanais. Então, esse é o salário de referência. Pode parecer pouco para alguns, pode até parecer muito para outros, mas eu posso afirmar que o Brasil tem um dos mais baixos salários em relação à questão docente, comparado a outros países da OCDE. Então, a gente tem uma dívida muito grande com a educação. E, para valorizar a educação, você não pode deixar de valorizar os profissionais que atuam na educação. E, em particular, nesse caso, os professores. E aí, quando a gente fala dessa questão de valorização, é preciso levar em conta que o valor é de 40 horas. Então, um profissional que trabalha 20 horas, ele vai pegar esse valor de 3.845, que é de base, claro que aquilo que ele já tem incorporado continua em cima do salário base, mas ele vai pegar esse valor correspondente a 40 horas, se ele trabalhar 20 horas, ele vai trabalhar com a referência de 20 horas, portanto seria 50% do valor com o salário base, não é teto, né? Então é o salário, poderia ser dito assim, como se fosse o salário mínimo aceitável para um professor, né? A partir dali ele tem as suas demais gratificações incorporadas no plano de carreira. Então, o que a gente solicita dos nossos profissionais da educação da rede municipal é que está tudo sendo feito dentro daquilo que é previsto, os estudos foram feitos com sustentabilidade, e agora a próxima etapa é a aprovação no Legislativo, e essa aprovação acontecendo, aí já se terá uma lei, certamente será sancionada imediatamente pelo prefeito, para que os profissionais possam receber. Por último, não são todos os profissionais que serão beneficiados, é verdade, porque, primeiro, que a lei não é para todos os profissionais. Houve um certo equívoco de entendimento, talvez um entendimento até equivocado do sindicato, do CEP, mas não se pode, por exemplo, pegar, a gente tem o auxiliar de serviços gerais, a gente tem auxiliar de secretaria, né, tem auxiliar de turma, são carreiras distintas. Nós não podemos colocar todos esses profissionais para passar a ganhar 3.845 por 40 horas, porque não é isso que está previsto na lei. Na verdade, isso está ligado ao Plano Nacional de Educação, né, que está vigente, que prevê, ele é de 2014, e prevê que até 2024 a gente possa ter a média salarial dos professores correspondente à média salarial dos profissionais de nível superior no Brasil, o que é um resgate da história dos nossos professores que sempre ficaram aí à revelia na educação brasileira. Marcelo, não sei se você vai ter esse dado para a gente, e até para eu entender também aqui. Professor de língua portuguesa hoje, do sexto ao nono ano, né? Professor 1, ele tem um salário base, ele já tem seu adicional de terceiro grau, né? Então tem plano de cargos e salário da prefeitura, enfim. Ele tem as suas alterações ali no salário. Mas no caso dele, o salário base dele também sofre modificação agora com essa lei, ou o salário base dele já é maior do que o que essa nova lei prevê, por exemplo? A lei do piso, como o nome diz, ela impede que qualquer professor venha a receber menos do que o valor de referência nacional. É como se fosse um salário mínimo do professor. Então, nós temos professores, por exemplo, quando a gente fala que o reajuste vai até chegar a 50, em alguns casos pode passar um pouco, porque, por exemplo, os professores que nós chamamos de 35 horas, quando nós assumimos a gestão, identificamos isso, eles estavam recebendo, durante o ano passado, abaixo do piso nacional. Isso não é o correto. Ah, mas então por que a gestão teve esse tempo para fazer e não fez? Porque o ano passado havia uma lei impeditiva por conta da pandemia, que não nos permitia fazer qualquer tipo de reajuste. Era a Lei Complementar 173, nós explicamos isso aos educadores, isso foi entendido, e agora é a hora disso acontecer. Então, os profissionais que já ganham o equivalente, para poder simplificar, né? Uma hora aula, uma hora de trabalho, ele tem um determinado valor quando você considera essa referência de 3.845. Quem já recebe por uma hora de trabalho um valor igual ou maior ao 3.845 em relação às 40 horas, neste caso ele não terá um reajuste de 50%, eventualmente terá nenhum reajuste, porque ele não está abaixo do piso salarial. Então é bom esclarecer isso aos profissionais para não criar falsa expectativa de que todo mundo vai ter reajuste, quando na verdade se trata, grosso modo, né, do salário mínimo aceitável do professor. Mas não é teto, cada um vai ter a sua gratificação própria aí da carreira profissional.
Arnaldo, gostaria de colocar o professor Marcelo Pérez citando esse fato dos professores, que ele mesmo citou que os professores são subpagos, né? Vamos inventar essa palavra no Brasil. E aí vem, hoje nas redes sociais, muita gente coloca alguns, entre aspas, memes, mas que tem um fundo de verdade, né? Os professores deveriam ganhar tão bem quanto os nossos governantes, quanto os nossos políticos. E tem aquela lenda famosa de que no Japão a única profissão que não precisa se curvar diante do imperador é o professor, porque é considerado a pessoa mais importante de uma comunidade, que leva todos os membros da comunidade a terem oportunidades profissionais e de saber, de conhecimento. Pro Arnaldo. Me permita, já que você mencionou essa questão, e eu sou professor, muito orgulho, 25 anos como professor, posso lhe dizer, além de concordar com isso, né, que essa é uma realidade brasileira. Na verdade, há muitos países, né, sobretudo se a gente pensar nos países desenvolvidos, em que a profissão do professor, ela é aquela escolhida pelos alunos que se destacam, né? Então, na verdade, esse entendimento de que o papel do professor é preparar gerações futuras. É disso que a gente fala quando a gente está discutindo educação em campus. É preparar os pequenos para que daqui a pouco vão estar assumindo os principais cargos de condução da sociedade. Então, eles serão outros professores para dar continuidade às novas gerações, serão os médicos, serão os políticos, serão os engenheiros. Então, essa é uma realidade. E, infelizmente, isso é uma questão histórica no Brasil. A educação, ela começa de forma muito tardia, né? E, infelizmente, mais ainda, a educação acaba sendo algo muito mais de polêmica e discussão do que de solução de problemas da educação, pensando no desenvolvimento da sociedade. Isso explica porque a gente é uma sociedade ainda em desenvolvimento para os otimistas ou subdesenvolvidas para os mais realistas. Arnaldo. Marcelo, em relação, eu vou voltar um pouquinho a essa questão desse reajuste aí, que você sabe que professor é uma categoria forte, com o sindicato, ruidosa, né? Então, assim, costuma... Eu não estou com acesso, Marco, ao Facebook do programa. Caso tenha alguma intervenção aí, você pode trazer para a gente, por favor. Perfeitamente. Em relação a essa questão do salário, né, nós tivemos uma lei federal, como você mesmo colocou, né, colocando esse novo piso 3.845, né, você arredondou aí para 3.845. Para ficar claro para quem está ouvindo a gente, 3.845 dividido por 40. E aí você multiplica de acordo com a sua carga horária como professor. Professor de 20, multiplica isso por 20. 25 por 25, 35 por 35, consequentemente. É isso que vai acontecer, né? Se já tiver igual ao piso, não tem reajuste. Se for menor, o reajuste vem a partir da aprovação na Câmara, correto? Exatamente isso. Beleza. Agora, então, vou passar para uma outra pergunta um pouquinho mais polêmica, porque você está num cargo que é técnico, mas também é político. Nós estamos com um impasse na Câmara, inclusive aí com a manchete de hoje da Folha, falando no presidente Fábio Ribeiro, ameaçando a suspender o pagamento dos vereadores, porque não está tendo quórum na sessão desde a suspensão da eleição da mesa. Esse é um projeto importantíssimo para os profissionais da educação, mas corre o risco de não entrar em pauta justamente por esse desentendimento entre os vereadores. Qual a sua expectativa em relação a essa postura dos vereadores para a sessão de hoje? Ou você acha que há, devido até mesmo, eu falava sobre isso na última sexta-feira aqui no programa, até mesmo devido à importância do projeto, se não haveria necessidade de se chamar uma sessão? Nós tivemos aqui uma queda de sinal e... O Arnaldo congelou para mim. Não, o Arnaldo congelou, mas... estamos com o professor Marcelo em câmera e já acertaremos aqui o do Arnaldo. Se Arnaldo estiver nos ouvindo, já voltou, Arnaldo. Voltou. Pode continuar, Arnaldo, por favor. Eu não ouvi. Ele vai... Coloque a pergunta novamente, Arnaldo, por favor. Finalizar sua pergunta, ouvir o final da sua pergunta. Consegue me ouvir agora, professor Marcelo, Marco Antônio? Desculpa a conexão aqui que caiu, mas acontece, né? Concluindo a pergunta, Marcelo, qual a sua expectativa em relação à postura dos vereadores, né?
E se você acha que há necessidade, como eu falava aqui na sexta-feira, de se convocar uma sessão exclusiva para isso, uma sessão extraordinária, caso não entre na pauta da sessão ordinária de hoje. Bom, eu volto a dizer, claro que falar de educação, não tem como fazer educação sem falar de política, sobretudo política pública, né? E o Legislativo tem um papel de extrema relevância para se falar de política pública. Eu fiquei sabendo, né, por notícias da Folha, mas antes disso, né, pelos próprios diretores, que os vereadores, né, estão muito interessados em saber como está a educação. Então, certamente, isso para nós em Campos é muito importante, né? Pelas notícias veiculadas na própria Folha, um grupo grande de vereadores esteve visitando escolas ontem, né? Parece que a notícia aponta para problemas em escolas, e aí talvez tenha sido um pouco de aleatoriedade seletiva, não sei, porque nós temos hoje mais de 50 mil alunos estudando e satisfeitos nas suas escolas, então eu estou visitando também muitas escolas e sei da realidade. E algumas escolas, né, na verdade 24 escolas, não começaram as aulas justamente porque não foi possível finalizar com a manutenção ou resolver o problema de aluguel, problemas mais operacionais que não trarão prejuízo aos estudantes. Mas o ponto central que nós estamos falando aqui da agenda de valorização dos profissionais da educação é uma agenda de educação. Então, certamente, né, se os vereadores estão atentos à educação, a gente tem uma Câmara específica, né, para tratar de educação e que parece ser muito atuante, mostrar que entende muito de educação, então certamente não vai se furtar a tratar um assunto de quem diz que valoriza os profissionais da educação. Então, eu estou muito tranquilo de que a política tem que ser feita realmente no âmbito do legislativo, é devido e é legítimo que se tenha esse tipo de ação, mas tem uma hora que tem que discutir aquilo que é mais importante para o munícipe e para a cidade. E nesse caso, eu tenho certeza que nós não vamos ter aí problema, né, de aprovação de lei do piso em Campos, causada por uma questão política que pode ser e deve existir permanentemente. Isso faz parte do processo democrático, a gente lida com muita tranquilidade nesse sentido, e de fato, né, o cargo de secretário, ele necessariamente tem uma dimensão política, até porque ele é um cargo que é a partir do prefeito, que é eleito pela população. Eu estou muito seguro de que os nossos profissionais da educação não se decepcionarão com relação ao piso, porque a nossa Câmara Legislativa é uma Câmara muito responsável, assim que eu vejo até então. Arnaldo, deixa eu colocar uma pergunta, só como o assunto ainda é esse. A Adriana Tavares pergunta, ela diz, não sei se entendi direito. Então vão ver meu salário e minhas gratificações. Se tiver dentro dessa nova faixa, eu não terei o aumento. Afinal, gratificações e não salário, quer dizer, se ela tiver o salário abaixo, mas que com as gratificações passe, o salário será revisto, secretário? Sim, por isso que eu mencionava o exemplo do salário mínimo para o professor, ou seja, o salário base é aquele onde não tem nenhum tipo de gratificação. É a base que aparece no contra-cheque, quanto você ganha. Dali você pode ter, dentro do plano de cargos de salário, você pode ter evoluído, ter quinquênio, você pode ter avançado porque fez uma pós-graduação, aí você tem uma progressão. Então, tem uma série de outras questões que incidem sobre o salário base, é assim que fica no contra-cheque. Então, o professor que hoje ele já recebe, ele tem que fazer primeiro a conversão do salário dele para 40 horas. Então, é uma regrinha de 3, né? Nosso professor não tem nenhum tipo de dificuldade com isso. É uma regrinha de 3, onde se ele trabalha 20 horas, ele vai levar para 40 horas. Se ele trabalha 25 horas, ele vai levar para 40 horas. Se ele trabalha 35 horas, ele vai fazer essa proporcionalidade para 40 horas. Quando ele fizer o salário dele correspondente a 40 horas, se o valor não chegar a 3.845, então ele vai ter um complemento até chegar a esse valor. Então vamos supor, se o valor dele ficar em 2.800, né, ou 2.845 para simplificar, quando ele projeta 40 horas, fica em 2.845. Esse professor vai ganhar R$1.000 a mais por mês no salário base. Aí ele tem a regência, 20% do salário base. Aí ele vai receber, se o salário base dele antes era 2.845, ele tinha a regência baseada no salário base. Agora que ele passa a ter 3.845, a regência dele vai subir. Então, todos os profissionais que hoje não recebem o equivalente em 40 horas a 3.845, irão certamente ter um aumento de salário. E isso vai elevar também as gratificações do seu plano de cargo. Então, não é um aumento que vai levar a 3.845 e para por aí.
coloca o piso aí e a partir daí os profissionais vão ter naturalmente as suas gratificações que tomam por base o piso. É uma questão matemática aí de ver qual o percentual que cada um vai ter. Isso inclui os aposentados, né, dentro da regra própria para aposentados, como foi mencionado pelo prefeito. Então está previsto aí no plano que está sendo encaminhado aí o projeto de lei à Câmara. Marcelo, para deixar também, assim, para não gerar nenhum tipo de confusão nos profissionais da rede, você já deixou claro mais cedo que é para magistério, ou seja, para professor de sala de aula, né? Não é para profissionais da educação de maneira geral, sim para quem está dentro de sala de aula ou em cargo de direção, professor em cargo de direção, também, isso aí também contempla. Agora, o município tem hoje profissionais de educação de 2 processos seletivos. Um herdado da gestão anterior, que está acabando agora, né? Esses contratos terminam praticamente até o fim deste ano, terminam todos, né? E tem os contratos do processo seletivo que vocês realizaram recentemente agora em dezembro. Esses processos são regidos por editais próprios. Esse salário não tem modificação, né? Não, nós estamos falando do salário mínimo do professor, né? Então, eu entendo que o salário mínimo do professor, ele é professor, independente dele ser um professor estatutário ou um professor de contrato temporário, o salário mínimo é do professor. Eu não apurei essa informação, isso é o meu entendimento a respeito, porque ele é professor. Se eu tenho um salário mínimo do professor, o professor precisa estar recebendo esse valor de salário, independente do vínculo dele. Tá? Esse é o meu entendimento a respeito, não é um entendimento jurídico, não, mas ao fazer a leitura da lei, ela não trata ou restringe quem é o professor. Porque o professor da escola da rede pública, ele está fazendo um trabalho de professor, ainda que seja o contratado. Então, acho que haveria um problema de isonomia aí, né, de você ter um professor recebendo um salário e um outro professor recebendo um outro salário. O que pode ter de diferença são gratificações, plano de cargos, aí sim, certamente isso não estará contemplado. Então, a gente pode estar, como você não tem essa informação concreta, a gente pode estar vendo isso durante o dia até para informar melhor como que fica o contratado, porque existe eu vou pedir uma informação aqui, eu vou pedir uma informação mais precisa aqui, ao longo do programa eu consigo cravar a informação, eu tenho um entendimento, mas eu consigo aqui que a equipe me ajude nisso. Beleza, porque minha dúvida é porque como há um edital específico, né, que rege esse profissional, ele foi contratado com valor X, se ele também tem alguma alteração. Essa é a minha dúvida e acredito que pode ser dúvida de outras pessoas também. Tá perfeito. A gente confirma isso ao longo do programa. Perfeito. E agora vamos falar de dinheiro para pagar essa diferença, né? Porque muita gente fala do seguinte, que o presidente Bolsonaro ele elevou o piso, o que é um direito dele, mas não municiou todos os municípios para isso, né? Falta recurso às vezes. Mas tem o Fundeb, que é uma verba específica para a educação. Com esse reajuste, Campos vai usar 100% do Fundeb para pagamento de folha ou dá aí para fazer alguma complementação utilizando o recurso do município? Bom, a primeira coisa que eu quero destacar é que eu, como professor, eu vou ser um pouco barrista, falando para os nossos colegas aqui, professores, diretores, né? Olha, essa confusão política aí, por que aumentou 33% do piso, né? Se era para aumentar, se não era para aumentar, se nós concordamos, eu acho que é senso comum na sociedade que os professores estão subvalorizados, e a educação do Brasil não é um exemplo, né? Infelizmente, tem melhorado muito, principalmente nesse século XXI, mas tem muito a melhorar ainda. Então, o bom é que veio, o que levou, que motivou, isso é secundário para nós, o importante é a educação estar sendo valorizada. De fato, a motivação para esse percentual é o entendimento de que a nova regra do Fundeb, né, que o Fundeb era algo que tinha, ele é derivado, na verdade, do Fundef, né, que era voltado para, era um fundo, sempre foi um fundo, mas voltado para o ensino fundamental e virou educação básica, ampliou-se muito, e isso é uma agenda, a meu ver, muito positiva de agenda pública, política de Estado, que é uma das coisas que mais falta no nosso país, né? Você fica tendo solução de continuidade, troca o governante, começa do zero. O Brasil sofre disso enquanto União, governo federal, mas Campos também padece muito disso. Então você tem problemas sérios na nossa rede escolar causados por falta de continuidade. Não tem a ver com governos, tem a ver com compromisso com a educação. A educação não pode estar suscetível à mudança de governo. Mudou o governo, começa tudo do zero. Isso aí independe de quem seja o governo. Isso é compromisso com a sociedade. E o Fundeb, ele traz essa possibilidade de política pública, porque você não fica apenas contando com o recurso próprio do município. Fundeb não é uma coisa nova. Atualmente tem se falado,
Campos está com muito dinheiro no Fundeb. Não, Campos tem a mesma lógica de recurso público para a educação que tem Macaé, que tem Itapiruna, que tem outros municípios. Com esse mesmo recurso, inclusive no passado, Macaé faz parte dos 10 melhores municípios de qualidade em educação no estado do Rio. Itapiruna faz parte dos 10 melhores municípios. Então fala-se agora como se de repente não tivesse nada de Fundeb e de repente chegou um grande recurso de Fundeb para Campos e todos os problemas serão resolvidos. A pergunta é, se já tinha Fundeb antes e com esse Fundeb nós conseguimos ter situações como, isso no estado do Rio apenas, tá? Ter situações como municípios estando entre os 10 melhores, com um nível de aprendizagem bem mais alto, por que Campos não conseguiu? Se é para falar de Fundeb, que vem desde 2008, temos que falar do todo do Fundeb. Hoje nós temos melhoria de recursos e temos a obrigação de fazer Campos funcionar, sim, com educação. Não se pode repetir, por exemplo, você ter uma cidade que sequer tem a IDEB. Bom, como explicar o uso do Fundeb para uma cidade que não consegue ter IDEB? Ou, certamente, eu imagino, pelo que eu acompanho atualmente, na minha realidade enquanto secretário, que isso deve ter sido um assunto muito discutido, né? Tanto pela imprensa, quanto pela Câmara, quanto pela sociedade como um todo, que é o que mais importa, né? Então, assim, Campos está numa situação melhor comparado a anos anteriores. Mas nos anos anteriores, as cidades vizinhas ficaram entre as melhores em termos de IDEB e nós não temos esse exemplo para contar. O nosso projeto de educação é para isso. Então, o recurso do Fundeb, ele tem que ser executado em, no mínimo, 70% destinado aos profissionais da educação. No mínimo. O ano passado, nós alcançamos esse percentual. O que pese se questionar se foi alcançado ou não, a gente tem os órgãos de controle para acompanhar, né? Então, nós cumprimos isso. E Campos não pôde fazer pagamento, né, voltado para bonificação ou rateio, porque o percentual foi alcançado. Com esse reajuste, agora de salário, naturalmente nós não vamos ficar nos 70%. Nós vamos entrar na casa dos 80%. Essas contas, elas podem variar na medida que a gente começar a ter o pagamento, porque há uma série de direitos dos profissionais que a gente precisa estar honrando esses direitos. E não são somente, a partir de agora, os professores, né? Nesse momento nós estamos falando dos professores, mas nós temos a carreira de profissionais da educação, que são múltiplas carreiras, que também vão estar contempladas a partir de agora. Então, mesmo que não tivesse esse percentual de reajuste do professor, profissionais que no ano passado não recebiam como recurso Fundeb, este ano passam a receber como recurso Fundeb. Para os nossos profissionais, o que isso significa? Que aquela história que nós tínhamos no passado, na gestão anterior, que não se recebia 4, 5 férias atrasadas, às vezes não recebia o 13º, como quando foi o início da gestão do prefeito Vladimir Garotinho, que não se pagava 13º, nós tínhamos 2 grupos de carreira. A carreira dos professores, né, e alguns outros que recebiam pelo Fundeb, portanto recebiam em dia, e as demais carreiras dentro da educação que não recebiam em dia. Isso é bem complicado de explicar e os profissionais ficavam se sentindo muito desvalorizados. O que há hoje? Todos os profissionais da educação, isso foi uma mudança da lei federal, todos os profissionais da educação passam a receber. Então, só por aí, esses 70% já não se repetiria mais esse ano, porque nós teremos todos os demais profissionais recebendo com o recurso do Fundeb. Isso não é absoluto, sabe, Arnaldo? Às vezes um profissional ele está cedido para um outro espaço, ele não está atuando na educação. Tem regras, é por isso que esses percentuais podem variar. Eu não posso cravar aqui o índice percentual, porque isso depende da folha de pagamento mês a mês. Então, um profissional que é cedido, ele sai da regra de receber pelo Fundeb, aí tem que receber pelo município. O que pode acontecer nesse caso? Ele vai seguir a regra dos demais profissionais do município, que o governo vem fazendo um esforço gigantesco para manter em dia. Então, esse é o compromisso já, o secretário Wagner da Secretaria de Administração, junto com o prefeito, já sinalizaram que haverá o pagamento das férias de todos os profissionais que estão no passivo aí de anos anteriores, de gestão anterior. Então, hoje o que a gente tem não haverá esse tipo de risco para os nossos profissionais da educação, porque estão pelo Fundeb. Mas a posição do governo também é de que não haverá esse risco também para os demais profissionais. Então, isso tudo faz parte de um processo de valorização, porque não se faz política pública em um ano. Né? Política pública é um contínuo. O problema grande é quando você fica retrocedendo, como aconteceu, né, nos últimos anos aí da educação, que todo mundo que vive a educação é testemunha. Só então para
confirmar que a nossa ouvinte Cris Almeida estava com dúvida, mas o professor Marcelo explicou claramente que professores de 20 horas receberão um reajuste proporcional. Correto, Marcelo? Exatamente isso. E aí, aproveitando, né, já que a gente está falando desse assunto que eu acho que vale esclarecer também, alguns dos profissionais podem estar com dúvida, que é justamente a questão de quando que isso começa a valer, né? Essa definição, ela se dá em fevereiro, né, a partir de uma portaria do Ministério da Educação, e ela vai, agora precisa virar lei na Câmara. Portanto, não há uma lei, eu não posso dizer assim, vai ser tal data. Precisamos ter a lei sancionada, para a partir da lei sancionada isso começar a valer. Tá? Então, é preciso que avance na Câmara de Vereadores, para que o Legislativo possa fazer a sua parcela de contribuição, que eu tenho certeza que a gente não vai atrasar com isso, para também não prejudicar os profissionais da educação. Mas eu não posso afirmar a data, porque precisa ter uma lei sancionada. O que eu posso afirmar é que o governo, no momento que já tiver a lei aprovada, não vai demorar em absoluto para sancionar. No caso do professor 20 horas, professor 20 horas é só professor 1, não é, Marcelo? Se não me engano, acho que só, né? Tipicamente sim. Então, aí vamos aqui para a gente falar em número, para ver se fica acho que vai ficar mais claro. Pelo novo piso, vai para 1922 e alguma coisa, né? 1920, se a gente arredondou ali para 845, 1922,50. Se o salário se a base já for acima disso, não tem reajuste. Exatamente, ele já ganha além do piso. Não tem reajuste de salário base, mas ele tem as gratificações dele, que não vai ter um teto limitando ele. Ele vai continuar ganhando o que ele já ganha hoje. Se ele já tiver gratificação de quinquênio, se tiver progressão por ter sido, isso, nada disso altera, tem que ir lá no contra-cheque, olhar a base, né, olhar o salário base e ver se está acima ou abaixo de 1922,50. Isso. Uma conta rápida que eu fiz aponta aí, assim, para cerca de 20% dos professores, né, que estão do piso ou acima dele. Os demais não estão. Então, assim, algo que traz bastante impacto, porque nas nossas carreiras da educação, a maior parcela é de professores, como deveria ser. Só lembrando que esse valor de 1922,50, nós estamos falando do professor 1, né? Eu tô na caneta aqui, sem calculadora, não vou conseguir calcular rapidamente 35 horas, 25 horas para a gente passar valores. A gente pode até fazer um intervalo aí e depois trazer esses valores, mas esse valor aqui é quando a gente fala em relação ao professor 1, não é isso, Marcelo? Sim, mas na verdade, assim, independente do salário do professor 1, quanto ele o que vale é quem recebe por 20 horas. A única questão que faz diferença aí é a carga horária. Por exemplo, um professor de 35 horas, por estar com o salário defasado, aí é fácil de entender. O salário dele já estava abaixo do piso. É como se ele estivesse recebendo menos de um salário mínimo de professor. E aí o próprio salário mínimo do professor recebe 33% de aumento. Né? Então ele vai ter que chegar ao valor. Portanto, isso leva o salário dele a um avanço aí em torno de 50%. E as demais gratificações. Então eu tenho certeza que esses nossos colegas profissionais de 35 horas vão dar um grande salto em relação à realidade que tinham antes. É claro que a gente vai tendo por um período justamente esse tipo de aproximação de carreira. Mas aí eu acho que tem que ter esse olhar realmente de solidariedade. Né? Não dá para dizer, mas só o meu colega que ganhou e eu não ganhei. Né? Não, 80% dos meus colegas tiveram uma gratificação que eu já, uma valorização, que eu já tinha. Isso não significa dizer, então está tudo muito bom para quem é professor do Ensino Fundamental 2, né? Isso não é verdade. A gente tem que melhorar. Agora, a grande massa de profissionais, porque é a obrigação precípua da educação municipal, né? É o ensino fundamental, anos iniciais, até o 5º ano. Tanto é fato que a gente tem um pouco mais de 40 unidades que tem o ensino fundamental anos finais. Então, os profissionais que em grande maioria, né, vão estar recebendo esse piso salarial e que são professor 1, ou seja, que trabalham no ensino fundamental anos finais, vão estar mais na rede estadual, que é que assume a educação a partir do ensino fundamental 2. Se a gente fala da educação infantil, se a gente fala do ensino fundamental, anos iniciais até o 5º ano, que é a grande maioria dos nossos profissionais, nós temos muito a comemorar, sim, senão a gente fica olhando sempre pela parte vazia do copo, né? Então, um copo cheio sempre tem um pouquinho vazio, mas vamos tentar olhar para a parte cheia. Esse é um convite que eu faço aos nossos profissionais da educação. Bom, Arnaldo, vamos a um pequeno intervalo, já voltamos com esse assunto que é de interesse de todos, né? Quem não tem filhos na escola, ou tem netos, ou tem sobrinhos, e
A gente quer realmente que os nossos descendentes cresçam, né? Como a gente falou mais cedo. Bom, vamos a um pequeno intervalo, voltamos já já com Folha no Ar, um oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, Unimed, cuidar de você, esse é o plano, Laboratórios Plínio Bacelar e com o apoio da Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza.